Paz do Senhor a todos, alunos, amigos, a todos que estão entrando nos nossos canais, no YouTube, no Face, a todos que têm acompanhado o estudo da Palavra de Deus, nesse curso médio em Teologia, pelo IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, nosso núcleo 723, ali na Assembleia de Deus Redenção, em Diadema. Muito bem, meus amigos, no propósito de reforçar as lições, as aulas que estamos tendo, nós estamos estudando o livro dos profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel. Muito bem. Então, estamos agora estudando sobre o profeta Daniel. Uma luz nas trevas do paganismo. A lição 4. Então, na página de vocês, a página de número, vamos ver, página, glória a Deus, página de número 119, 117, melhor dizendo. Então, uma luz nas trevas do paganismo. Como ilustração, imagine uma lâmpada na sua casa. Quando a lâmpada queima, a sala fica escura, ou imagina a noite sem uma lâmpada, sem uma luz. Ou imagine você caminhando no interior, ou num local onde não temos luz elétrica, sem uma lamparina. Meu Deus, escuridão total, né? Não dá para ver onde pisa, não dá. Muito bem. Daniel, ele foi uma espécie de luz. Ele foi uma espécie de lâmpada num local que só tinha escuridão. E ele foi exemplo para a geração dele, é exemplo para a nossa geração e será exemplo para a futura geração. Marcou bem. A luz brilhou muito. Deu um show de fé. Muito bem. A introdução. O livro de Daniel tem sido uma obra de grande relevância para os cristãos, tendo em vista sua grande quantidade de exemplos sobre a fidelidade e o respeito às leis de Deus. Bom, como eu falei, Daniel é uma espécie de luz e lâmpada que se destaca, que brilha justamente onde há trevas. E nós podemos ver que no decorrer da história, há três locais piores para se servir a Deus, que é o Egito, que é Babilônia e que é Roma. E no decorrer da história a gente vê servos e servas de Deus que brilharam no meio das trevas. Um desses exemplos que brilharam é o profeta Daniel, que brilhou justamente no local paganismo, ídolos, politeístas, todo tipo de pecado tinha em Babilônia, mas Daniel não se deixou levar-se. Pelo contrário, ele influenciou, brilhou. Muito bem. E o que destaca, dois pontos aqui, é o seu exemplo sobre a fidelidade. Seu exemplo. Ele estava longe de papai, longe de mamãe, longe da igreja, longe do templo, longe do seu povo. E estava perto do paganismo, perto do pecado, perto da idolatria. E Daniel, ele vai se opor do início ao fim da sua vida. Ele vai se opor à Babilônia. Um belo exemplo, hein? Então, a sua fidelidade abrange em todas as áreas. Área pessoal, área social. Ele vai permanecer firme em todas as áreas, a ponto que, no capítulo 6 do livro de Daniel, os homens da Babilônia, os príncipes, vão procurar ocasião contra ele e não acham.
Então ele era uma pessoa que você procurava defeito nele e não achava. Ele tampava as brechas. Outro ponto que se destaca é justamente a questão do respeito às leis de Deus. Você vê, longe da igreja, longe do templo, longe, mas a Bíblia, o conhecimento da palavra de Deus, o respeito que ele tinha à lei do seu Deus, é algo encantador. Não só respeito, mas obediência. Então esses dois pontos destaca o profeta Daniel: fidelidade e respeito às leis de Deus. Muito bem. Como eu propus para vocês, nós estamos estudando o livro do profeta Daniel essa semana, tudo à distância. E nesse estudo nosso, eu propus em 3 degraus. O primeiro degrau para a gente subir é esse aqui, ó, o degrau do estudo. Capítulo por capítulo, livro por livro, é o primeiro ponto. Quem já leu? Lembrando que ler é uma coisa, entender é outra, praticar é outra. Então, não tem como você praticar uma coisa que você não entendeu. Então, lembrando que Daniel respeita as leis de seu Deus. Se Daniel não conhecesse a lei, a Bíblia, a Torá, como que ele ia obedecer uma coisa que ele não sabe? Então, eu propus para vocês, primeiro degrau, estudar todo o livro de Daniel. 12 capítulos, 40 minutos no máximo vocês conseguem. Segundo degrau, depois que a gente lê, interpretação correta do que foi lido. Frisar as curiosidades do texto de difícil interpretação. Tem bastante, hein? Daniel, do capítulo 1 ao 6 é a história, do capítulo 6 ao 12 é escatológico. Então não é fácil de interpretar. Eu estou fazendo isso com vocês. Estudo da lição do livro do Ibai, o nosso livro. É o terceiro nível. Terceira é o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Mas muita coisa da lição do livro, a maioria, diz respeito à leitura do texto e de respeito aos textos de difícil interpretação. Então por isso que a gente pegando esses 3 degraus, lendo, estudando, interpretando bem, chegar na lição é basicamente o que você já fez aqui, entendeu? Então assim, já é um meio caminho andado. Muito bem. E para incentivar vocês, a leitura, estudo do livro, interpretação e comentário dos textos difíceis, eu comentei no nosso zap, alunos do IBAD, tá? A gente está no capítulo 5 já. Eu comentei capítulo por capítulo, texto difícil por texto difícil, e a gente vai fazer isso até o final do livro, tá? Também, para aqueles que não têm acesso ao zap, eu postei também no nosso Face, o núcleo 723 IBAD. Vocês entram lá no Face e vocês vê os comentários de cada capítulo, as partes mais interessantes. Tem muita coisa interessantíssima no capítulo por capítulo, tá bom? Então vocês entrem lá, não vou comentar aqui, senão levaríamos tempo total aqui, tá bom? Então façam isso e a BC completa. Muito bem. Linha do tempo do profeta Daniel. Bom, antes de começar a falar sobre uma luz que brilhou no meio do paganismo, é interessante a gente saber traçar essa linha do tempo. A linha do tempo mostra o contexto político, o contexto social da época, o que estava acontecendo. Então aqui, essa linha do tempo, quando eu mandar os slides para vocês em PDF, fica mais fácil, tá? Então, só para vocês entenderem mais ou menos a linha do tempo. Então aqui em 626 a.C. dá início o Império Babilônico, que é o Nabopolassar, que é o pai do Nabucodonosor, até 612. Em 622 a.C. Nasce o profeta Daniel.
tá? Em Judá. Em 605, como vocês estão vendo aí, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, que é filho do Nabopolassar, é importante vocês analisar o contexto de fundo aí, porque na verdade a Síria, mãe do mundo, o Egito, eles brigavam entre si, disputando quem que era o mais forte, quem que era o melhor, dominando terras. E a Síria estava muito enfraquecida. Então, só lembrando que quando dois cachorros brigam pelo um osso, de repente vem um terceiro cachorro e enquanto os dois cachorros se matam pelo osso, o terceiro cachorro leva o osso facinho. Foi mais ou menos o que aconteceu com a Babilônia. Enquanto a Síria e Egito brigavam entre si para terras, por espaço geográfico, a Babilônia veio e venceu, né? Tanto que quando o rei Josias se opôs a Neco, faraó Neco, o Neco falou: a minha luta não é com você, sai da frente. Josias não quis e acabou morrendo facilmente. Então o Neco colocou um governante depois em Jerusalém para governar lá. Muito bem. Só que Nabucodonosor venceu o faraó Neco. Então assim, a Babilônia vai se tornar a senhora do mundo. Tanto vai vencer a Síria como vai vencer o Egito. Então assim, nessa briga de cachorro grande, a Babilônia leva o osso leva a melhor. Muito bem. Já que a Babilônia tenha vencido tudo, a gente vai ver aí agora que em 605 a Babilônia começa a invadir Jerusalém e leva a primeira leva de pessoas, né? Essa primeira leva de príncipe, de coisas preciosas do templo. Nessa data que vai o profeta Daniel para a Babilônia, tá? 602 aí, antes de Cristo, a 603, a gente vai ver que já fazia 3 anos que Daniel, capítulo 2, Daniel e seus amigos já tinham aprendido a língua dos caldeus, toda aquela coisa, já estava trabalhando no palácio, né? 597, a nova invasão, a segunda, lembrando que o povo foi para Babilônia de 3 vezes, tá? Em 605, aí foi o profeta Daniel e os nobres. Em 597 a.C., aí foi a vez do profeta Ezequiel, tá? A esposa de Ezequiel vai falecer nessa invasão aí, nessa segunda invasão, e Ezequiel vai ficar viúvo. A terceira invasão vai ser em 586, né? Lá no finalzinho, onde Nabucodonosor vai destruir tudo. Então, só para você se situar aí na linha do tempo, tá? Então, vamos lá. Os tempos de Daniel. Verificaremos aspectos relativos à vida e o ministério de Daniel, a autoria, a data do seu livro, o cenário histórico vivido por esse profeta e uma descrição religiosa da Babilônia. O profeta Daniel. Significado de Daniel: Deus é meu juiz, nascido durante o reinado de Josias, pertencia à nobreza ou à família real de Judá e foi feito prisioneiro por ocasião da primeira deportação para a Babilônia. Muito bem, falar sobre o profeta Daniel é algo muito inspirador para nós, né? Então, mas antes de eu falar sobre o profeta Daniel, é bom lembrar que o nome Daniel é um nome bem mais vezes mencionado no Antigo Testamento. Por exemplo, havia outros Daniel. Você sabia que Davi tinha um filho por nome Daniel? Que interessante, né? Vocês podem ler em 1 Crônicas, capítulo 3, que vocês vão ver que o segundo filho, um dos filhos de Davi, tinha por nome Daniel. Esdras 8:2 tinha outro que voltou do cativeiro por nome Daniel. Mas o Daniel da Bíblia, ou esse Daniel profeta, ele era de família nobre. O nome dele significa Deus é meu juiz.
Ele nasceu durante o reinado do Josias. É bom lembrar que a vida do profeta Daniel foi um estadista. Ele prosperou no reinado de Nabucodonosor, no reinado dos Medo-Persas. Segundo falam que ele viveu até os 90 anos, né? E tem uma tradução rabínica que diz que no final da sua vida ele voltou para Jerusalém, mas morreu e foi enterrado em Suzã. É a tradição rabínica. Mas o Daniel, ele permaneceu firme, era de família nobre, era um eunuco. No capítulo 1 de Daniel, a gente já vai analisar que ele era cuidado pelo chefe dos eunucos. Aí vem outra polêmica. Daniel era eunuco. O que era um eunuco? O eunuco era geralmente castrado, era uma pessoa que era castrada. Por exemplo, era tirado os testículos desses servos, para que eles não tivessem nenhum desejo, nenhuma atração sexual, de forma alguma, para que a maioria dos eunucos cuidavam das princesas, das mulheres dos reis. Mas não é o caso de Daniel. Nós não vemos Daniel e seus amigos cuidando de princesas nem de mulheres do rei, mas a gente vê eles sendo cuidados pelo chefe dos eunucos. Então, há uma polêmica. Daniel era eunuco? Era castrado? Eu acredito que sim, porque nós não vemos Daniel com filho, nós não vemos Daniel nem seus amigos casando-se. Nós não vemos os descendentes deles. E outra, tem uma profecia do Isaías 39, que o profeta Isaías profetiza para o rei Ezequias que a nobreza, os príncipes seriam levados como castigo para a Babilônia, e como punição de Deus, e seriam todos eunucos. Então, provavelmente ele foi sim um eunuco, mas isso não impediu de o mesmo servir a Deus com toda a plenitude. Vamos lá. O livro de Daniel. Uma curiosidade, tá? O livro de Daniel, na Bíblia hebraica, ele não aparece entre os profetas. Ele aparece entre os livros escritos. O judeu considera o livro de Daniel mais uma linguagem apocalíptica, uma linguagem... Por isso que ele aparece entre os escritos. Mas no nosso cânon cristão, ele aparece no livro dos profetas. Autoria do livro. Foi escrito no 6º século a.C. O livro de Daniel identifica o profeta Daniel como seu autor. Daniel 9:2, Daniel 10:2. Jesus menciona Daniel como autor, também em Mateus 24:15. Então, autoria, tanto a autoria os rabinos judeus, quanto a posição dos estudiosos judeus, quanto da maioria dos historiadores cristãos, a maioria esmagadora vai atribuir a figura do Daniel ao autor. Por quê? A menção interna e externa da autoria do profeta Daniel. E o próprio Senhor Jesus vai falar que foi ele o autor. Porém, há alguns críticos que criticam a autoria de Daniel, mas isso é irrelevante, né? Então, a autoria do livro foi praticamente o profeta Daniel. Vamos lá. O livro de Daniel, como eu já falei, para sintetizar melhor, autor Daniel, tema. Então, vamos ver a autoria, o tema, a data, propósito, personagem central, principais acontecimentos e principais profecias. Autor Daniel, tema, a soberania de Deus na história. Data, 6º século aí, de 536 a 530, as datas sempre variam, mas fica no 6º século, tá? Antes de Cristo.
Propósito: 1. Dá ao povo do concerto do Antigo Testamento a certeza de que o juízo de seu cativeiro entre as nações gentias não seria permanente. 2. Levar ao povo de Deus, no discurso da sua história, as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações. Personagens centrais: Daniel e Nabucodonosor. Principais acontecimentos: Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor, a fornalha de fogo ardente, a loucura de Nabucodonosor, Daniel na cova dos leões. Principais profecias: as visões dos anos vindouros, Daniel 7:8, a revelação das 70 semanas de Daniel 9, imagens da história do fim, Daniel 11:12. Cenário histórico. Quando eu falo de cenário histórico, é muito importante lembrar a história política que define totalmente o rumo do povo judaico. Então, quando eu falo história política, eu falo a política interna, a monarquia, a condução dos reis de Judá, e a política externa, Babilônia, Assíria, Egito, vai definir totalmente o rumo desse povo. Quando a administração da política monarca judaica era boa, o rei era bom, influenciava a nação de tal maneira, Deus abençoava, e os inimigos externos, Assíria, Babilônia, Egito, geralmente não influenciava, a política externa não afetava o povo internamente. Mas quando a política interna, monarca, era ruim, automaticamente a externa também vinha e era ruim, estava tudo ruim, tá? Então, mas no cenário histórico, o profeta foi testemunha de importantes acontecimentos políticos antes de ser levado para o cativeiro em 605. A queda da Síria, o surgimento da Babilônia, como também após a deportação. Só lembrando, tá, que o Daniel, ele sabia, a Síria, por exemplo, foi quem levou as 10 tribos do norte para a Síria. Então era acontecimento histórico que estava na cabeça dos meninos, na cabeça de todo mundo, todo judeu, de uma forma traumática. Então Daniel, os pais de Daniel com certeza relataram, e a Síria, Daniel sabia muito bem que era a Síria, ele contemplou a queda da Síria, o surgimento da Babilônia e por aí vai, né? Então, como eu falei, política externa e política interna. Então, o Daniel, lembrando que Daniel nasceu quando o rei Josias, na época do rei Josias. Então, o rei Josias foi um mago, foi um rei muito bom. Então, Daniel nasceu num tempo de ouro, um tempo bom, um tempo glorioso. Propósito do livro. Lembra que eu falei? Propósito do livro? Dá ao povo o conceito do antigo, a certeza de que o juízo do seu cativeiro entre as nações gentias não seria permanente. E levar ao povo de Deus no discurso da história, as visões proféticas da soberania de Deus sobre as nações. Daniel estava lhe ensinando através do seu livro que a espiritualidade era fator de garantia para cada dia no exílio, exceto se estivesse comprometidos com o pecado. Então, a gente pode ver, meus queridos, que o profeta Daniel, nessa parte aqui que fala sobre a parte que fala sobre o propósito do livro. O livro de Daniel é constituído de 12 capítulos. Aqui a gente vai falar um pouquinho também sobre a divisão do livro. O livro de Daniel é constituído de 12 capítulos, podendo ser dividido em duas seções de gênero diferente, histórico e apocalíptico.
O histórico é constituído de 6 capítulos, do 1 ao 6, abrangendo períodos da vida do profeta Daniel e que estão ligados ao Império Neobabilônico, onde são relatados 6 histórias que contam suas experiências e de seus amigos. Os demais, do capítulo 7 ao 12, tratam da experiência de ordem apocalíptica ocorrida durante o governo dos Medo-Persa e por aí vai, tá? Nessa parte, constituída de 4 visões cheias de simbolismo profético. Daniel faz afirmações a respeito do futuro histórico e de outros aspectos referentes ao acontecimento dos últimos dias. Então, essa é basicamente divisão, tá? A religião da Babilônia é uma religião politeísta. Tinha vários deuses, tá? Devido à influência de diversas nações e povos dominados ao longo do tempo, a Babilônia era uma nação politeísta e sincretista, ou seja, cultuava diversos deuses e tinha muitas crenças. Sob essas condições religiosas, a sociedade acreditava que havia divindades que ocupavam uma esfera superior e outras uma esfera inferior. Então, por exemplo, quando eles o rei Marduk, o deus Marduk, era um dos principais da Babilônia. Então, quando eles invadiam a cidade, destruíam a cidade, então eles mostravam a supremacia do deus deles contra os deuses da outra cidade. Eu quero mostrar para vocês mas é interessante que o próprio Deus vai mostrar que Deus é soberano, é superior aos deuses da Babilônia. Incrível isso, né? A Cristologia, 1/4 do livro, justamente é muito recorrente. A Cristologia praticamente todos os profetas maiores falaram alguma coisa sobre o Messias, sobre Cristo, principalmente Isaías e Jeremias. Em Daniel, por exemplo, podemos observar em que alguns capítulos há referência a Cristo, principalmente no que se refere ao seu reino, que ele mesmo estabelecerá, colocando fim a todos os demais reinos do mundo. Daniel 2:34, Daniel 2:35, 44, 45, 7, 13, 14. Entretanto, o destaque maior desse profeta é concedente aos governos gentios. Então, nós vemos que a pedra que destruiu a estátua de Nabucodonosor, e se levantava um grande montão de pedra, justamente vai mostrar sobre a questão do governo de Cristo. Muito bem. Nós encerramos aí a primeira parte, tempos de Daniel, e gostaria de fazer reflexão com vocês. Daniel foi a página 125. Daniel foi um jovem que brilhou com intensidade em meio às densas trevas e que mudou a história de muita gente. De que modo seu exemplo pode contribuir para os cristãos que sofrem e vivem em meio a uma sociedade descomprometida com valores bíblicos? É uma pergunta. Na página 163 tem os exercícios. 167, ou melhor, a página 170, melhor dizendo, os tempos de Daniel. Assinale somente a alternativa correta. 1. O período vivido por Daniel na Babilônia foi de extrema dificuldade, tanto para ele quanto para os judeus, pois havia muita hostilidade e fé judaica. Verdadeiro ou falso? 2. Daniel não pertencia à nobreza nem à família real. Verdadeiro ou falso? 3. Seu ministério teve início nos seus primeiros anos de cativeiro no palácio e se estendeu por quase toda a sua vida, por aproximadamente 90 anos. Verdadeira, ou seja, não posso responder, estou respondendo. 4. Quando os judeus voltaram do exílio para a sua terra, Daniel ainda estava na Babilônia e vivia sob
liderança do rei Ciro em 536, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, vamos lá. Glória a Deus. Vamos continuar nosso estudo aqui. A parte 2. Lição número 2, tá? Resistência e fidelidade nos tempos de Nabucodonosor. Tá? Nesse capítulo verificaremos os temas relacionados a essa fase inicial dos hebreus na corte palaciana, tais como a vida no palácio, o enigma que Daniel desvendou, os impérios, as 10 confederações relacionadas ao sonho de Nabucodonosor, o quinto reino e a promoção de Daniel e seus amigos pelos serviços prestados ao rei. Muito bem, lembra que eu falei no início? Nossa primeira parte do estudo é estudar o livro de Daniel. Bom, até o capítulo 5 é essa lição aqui, tá? A gente discorreu capítulo por capítulo e as suas implicações. É basicamente a lição. Por isso que eu vou comentar rápido por cima, porque na nossa leitura diária, na nossa meditação diária, já está tratando só sobre essa resistência, essa fidelidade aí, sobre essa lição. A chegada dos primeiros cativos, lembra que foi em 605? Os judeus fizeram uma longa caminhada de Jerusalém até a Babilônia e ao chegarem provavelmente ficaram surpreendidos diante de tão grandiosa e afamada cidade situada às margens do rio Eufrates. Eu coloquei aqui para vocês a distância, tá? A distância. Levaria 6 meses, tá? Para chegar, tá? A pé, tá? 1.300. Olhando em linha reta, é 750 km, mas as estradas daquela época não era assim. Subia, descia, desviava, ia para lá, ia para trás, ia para frente. Então, 1.330 km. Então, basicamente, levavam-se 6 meses para chegar lá. Então, imagina, andando de qualquer jeito, como escravo, sem comer direito, sem beber direito. Muitos morreram no caminho, mas Daniel sobreviveu. Então, só uma questão de curiosidade, 6 meses para chegar. Tá, algumas indicações de distância do tempo encontradas no livro de Esdras, Esdras 7 e 9, tá? Eles levaram 5 meses para percorrer quando voltaram para Jerusalém. Esdras 7, versículo 9. Tá bom? Aqui é o mapa, tá? Da onde veio o Império Babilônico até de Judá até Babilônia. Tá? A vida no palácio. Os 4 primeiros capítulos do livro de Daniel relatam os primeiros anos da vida do profeta na corte babilônica, junto com outros jovens cativos que haviam sido levados para o palácio para servir ao rei. Lembra que eu falei que tem uma polêmica? Daniel era castrado? Daniel era eunuco? Tudo isso, quando a gente lê o capítulo 1, o que se destaca a fidelidade de Daniel, por que Daniel se manteve fiel à lei, por que Daniel conhecia a lei, por que Daniel experimentou aquela dieta, porque antes da entrada do pecado, como fala Gênesis 1, 29, a comida não era carne, era legumes, era coisas... Então tem muitas coisas curiosas. Daniel tanto conhecia a história do Gênesis, como conhecia a história da lei do próprio Deus dele. Então tem muitos pontos interessantes ali. O Nabucodonosor vai tentar acabar com a identidade deles, colocando nomes pagões. Nabucodonosor vai tentar contaminar eles com a comida oferecida a outros deuses, mas mesmo assim eles permaneceram firmes. Então essa reflexão eu fiz no capítulo 1 que a gente fez via Zap e também está no Face. Vocês acompanham. Um enigma para desvendar. Aí outra coisa que eu frisei que Daniel fez a faculdade na Babilônia. Isso não impediu ele de ser cristão, de ser crente. Então essa tese, quem estuda, quem faz faculdade se desvia, a pessoa se desvia se não conhecia a lei de seu Deus. Então Daniel fazia qualquer curso e permanecia fiel ao seu Deus, porque ele conhecia a lei de seu Deus. Então, um enigma para desvendar.
o capítulo 2, o Nabucodonosor vai ter o sonho da estátua, tá? Ninguém vai conseguir interpretar, Daniel vai interpretar e vai mostrar essa estátua. Eu postei também no Face cada parte da estátua, que significa cada reino sucessivo ao rei de Nabucodonosor. E tem algo interessante, os 10 dedos da estátua embaixo, onde a pedra vai destruir, onde acaba o Império Romano, onde começam as confederações da Europa. É uma das interpretações. Então eu perguntei para vocês, eu li na leitura do capítulo 2, quem são esses reis no passado, aonde encontra-se esse rei no presente agora. A gente pode colocar as nações da Europa, porque acaba o Império Romano, a maioria das nações da Europa é o que sobrou do Império Romano. E onde se encaixa esses reinos no futuro. Lembra que tem um quinto reino que surge no futuro e destrói todos esses reis. Então por isso que eu fiz questão de comentar capítulo por capítulo, porque é muito assunto, tá? E eu não vou... e Daniel desvenda, interpreta, e ele é colocado como governador da Babilônia. E ele pede, ele surge como governador da Babilônia, e ele pede para Nabucodonosor, para os seus 3 amigos, ocuparem cargos administrativos. Aqui está basicamente a estátua, tá? Eu mandei em vídeo para vocês, mandei no Face, cada parte da estátua. O Império da Babilônia, vai falar o cabeça de ouro, os medo-persas, o grego, Império Romano, as 10 confederações. Lembra que eu falei? E o quinto rei. Lembra que eu falei para vocês no comentário, na leitura do capítulo 2? Quem são esses impérios mundiais no passado? Quem são no presente, o que sobrou? E quem será no futuro? Tá? Aqui vai falar sobre as provações. No capítulo 3, lembra que eu falei? A oposição, o Sadraque, Mesaque e Abednego, permaneceram firmes, foram jogados. Há uma diferença dessa estátua de Nabucodonosor do capítulo 3 para a estátua do capítulo 2. Tá? Eu comentei com vocês. E onde estava Daniel? Provavelmente administrando, porque ele era o governador da Babilônia, alguma província. Ele não estava nesse dia que foi jogado. Então, mas como eu falei para vocês, na leitura diária nossa, do capítulo por capítulo, eu comentei as coisas curiosas. Por exemplo, era mais de 1000 graus que foi aumentado o calor dessa fornalha aí. E o Nabucodonosor, ele não se converteu, ele apenas reconhecia a soberania de Deus, que Deus era poderoso, mas ficava na dele, adorando os outros deuses dele. Aí a questão vai, Deus sabendo disso, vem a questão da humilhação dele, que eu também postei para vocês no capítulo 4. A humilhação, ele se tornou um lobisomem ou não? Uma pergunta que eu fiz no comentário. Ele virou animal ou não? Outra pergunta que eu pergunta que eu fiz para vocês. Outra coisa, você sabia que há pessoas que têm a doença de Nabucodonosor até hoje? É uma doença psicológica chamada zooscoformia, uma coisa assim, que a pessoa acha que é um animal. Tem várias, eu comentei com vocês. No caso de Nabucodonosor, foi uma sentença, tá? De 7 tempos, foi um juízo. Então, não dependia do arrependimento dele, dependia do juízo. É outra coisa que as pessoas erram e cometem, falando que só depois que ele se arrependeu que ele voltou a ser normal. Não, quando acabou o tempo do juízo, que era 7 tempos, alguns falam que é 7 anos, foi que ele reconheceu, olhou para o céu e o sentido dele voltou. E outra coisa que as pessoas cometem erradamente é que ele se perdeu, ficou... ninguém sabia onde ele estava. E se vocês lerem, como eu comentei no Zap, no Face, todos sabiam onde Nabucodonosor estava. Ele apenas não estava como rei, mas ele estava como animal, numa chácara, ou num local separado, mas